Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente ao nosso SoloCast. Olha, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, e eu sei que já falei isso em alguns outros episódios aqui sobre storytelling, mas eu tô super ansiosa para o episódio de hoje. Se render boas conversas, que eu tenho certeza que vai render, como já rendeu nos bastidores, vocês só têm a ganhar acompanhar o episódio de hoje, tá bom? O tema é storytelling, docência e publicidade. Não é novidade para ninguém que a gente teve um ano extremamente atípico aí, né? Tanto 2020, o início agora de 2021. 2021 talvez um pouco melhor com a esperança da vacina, mas mesmo assim a gente se mantém aí na mesma situação. E com tudo isso acontecendo de mundo, como atingir seu público aí por meio de uma propaganda, de um comercial, de uma arte que faça sentido? Eu acho que muito da conversa de hoje vai trazer um pouco disso. Então eu chamo com muito carinho os professores Max Franco e Tadeu para nos acompanharem no podcast de hoje. Professores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Ju. Eu estou aqui tendo dois prazeres, né? Primeiro, de fazer parte dessa iniciativa maravilhosa e segundo, de ser entrevistado, se bem que vai ser um bate-bola, né? Por uma pessoa que eu admiro muito, que é o grande, the big man, Max Franco. Então, Max, eu entrei tão rápido e tomei a sua palavra, mas isso é coisa de publicitário, né? Publicitário gosta de falar. A gente vai falar sobre isso também, de contar histórias, mas eu, com muita honra, passo a palavra a você, meu caro. É um prazer enorme estar com meu colega e amigo, professor Tadeu Bretas. Nós somos colegas da Inova Business School já há alguns anos, damos aula, somos colegas de cátedra, e sempre tive uma enorme admiração pelo trabalho do professor Tadeu. Nós já dividimos literalmente cátedra numa disciplina, uma vez, de pós-MBA em Campinas, se não me engano, humanidades, não era isso? A gente estava tratando de repertório e humanidades, e a gente falou de arte, falou de apreciação de vinho, de charutos, de compreensão de marca, de branding, de criatividade. Então, por isso que eu trouxe esse nome, chamei o professor Tadeu para participar desse bate-papo, porque ele é um expert da área, é uma fonte da qual eu bebo, porque sempre produz conteúdo relevante e conteúdo atual. Ele está falando sempre daquela coisa do momento, né? Você pega as informações do professor Tadeu, elas vêm quentinhas, né? É você chegar na padaria e o cara dizer assim, acabou de sair o pão, chega a te dar uma felicidade, não é isso? Você ia comprar 2 pães, compra 3, compra 4, e vai na rua comendo pão na rua ainda quente, né? É o tipo de conteúdo que o professor Tadeu nos entrega sempre, é pão quentinho, tá? Então, professor Tadeu, eu tenho uma pergunta para abrir o nosso bate-papo. Nós estamos falando de storytelling, docência e publicidade, marketing. Então, a primeira pergunta, logo de chofre, é logo assim, a queima-roupa. Eu lhe pergunto, para que serve o storytelling, as narrativas, na docência das áreas que você estuda, o marketing, a publicidade, o branding, para que contar histórias nessas áreas? Grande Max, olha, me senti honrado com a coisa do pão e vamos colocar alguns recheios aí nesse pão, né? Acho que a gente começa agora. Vamos lá, eu penso que não há uma área, ou se há, devem ser bem poucas, que necessitam tanto de contar boas histórias quanto o marketing, a publicidade e também o branding. Eu vou chamar o irmãozinho mais novo dessas duas áreas, porque essa palavra branding ela começou a ser utilizada mais, né, do início do novo milênio para cá. Antes a gente falava principalmente em marketing, em comunicação, e até a palavra comunicação ela era muito usada para se referir à propaganda apenas. Porque a gente tinha ali poucas mídias, né? Eu trabalho com isso há mais de 30 anos, então eu tive a oportunidade de acompanhar todas as fases das últimas 3 décadas envolvendo o fazer publicidade, que em uma época era um trabalho essencialmente artístico,
Tanto que o diretor de arte conta histórias através de imagens, né? Através da sua abordagem imagética, e o redator, que fazia dupla com ele, e que de certa maneira ainda faz, dava a abordagem textual para isso. Mas o diretor de arte não tinha Photoshop, não tinha Illustrator, não tinha InDesign, ele tinha que realmente pegar um pincel, e eu tive o prazer, e eu considero um prazer enorme, de viver essa época. Porque foi um período que a gente sentiu o cheiro da tinta, sabe, Max? Subindo. Ele pegava aqueles potinhos de guache, aqueles papéis maravilhosos, e começava a fazer o layout ali. Era um processo bastante lento, e hoje a gente tem uma outra realidade completamente diferente, em que a gente tem softwares altamente sofisticados e que o diretor de arte e os criativos, vamos dizer assim, se utilizam para produzir, seja conteúdo digital, para trabalhar a presença digital de uma marca, seja um vídeo e por aí vai. Então eu vivi todo esse período. Então o marketing, mais especificamente o que a gente chama de comunicação de marketing, que são as áreas relacionadas ao ato de comunicar, de promover marcas, e o próprio branding, necessitam de maneira visceral contar histórias. E necessitam pelo seguinte: na história da relação dos consumidores com propaganda, vamos falar o termo propaganda, né, com comunicação, esses consumidores sempre quiseram, de alguma maneira, ser envolvidos por uma inteligência criativa. É difícil você acreditar numa campanha ou numa peça publicitária, seja qual for, em que a marca diz assim: me compre porque eu sou o melhor, ou sou a melhor. O consumidor sempre quis que, além desse me compre, que ele tivesse escondido em algumas camadas dessa narrativa, que ele não fosse uma coisa explícita. Claro, houve um tempo em que a gente falava assim: a propaganda imperativa, me compre porque eu sou melhor. Numa época em que não havia concorrência, era fácil, né, Max, trabalhar assim, porque se eu não tinha concorrente, eu podia, inclusive, me dar o direito de dizer na minha comunicação: olha, você compra de mim ou você não compra, porque você não vai ter outra opção, não existe concorrente. O que acontece é que, conforme os mercados foram se enchendo de concorrentes nas mais variadas áreas, as marcas se viram num jogo em que se obrigaram a seduzir. E quando eu falo nessa palavrinha mágica chamada sedução, quer coisa melhor que boas histórias para seduzir? E os publicitários, os criativos, os planners, os planejadores, perceberam que tinham que se apropriar de uma linguagem em que eu colocava o produto, muitas vezes, como ator coadjuvante, e eu tenho um enredo em que o produto aparece ali como um meio de satisfazer a necessidade, não como um fim em si mesmo. Sendo assim, eu tenho que usar o recurso da contação de história. Aliás, Max, eu adoro essa palavra, sabe? Contação de história. Acho lindo isso. A primeira vez que eu ouvi foi de um conterrâneo seu. Eu tive o prazer de dar uma aula em Fortaleza, pela Vivo, e aí eu me lembro do cara falou: Tadeu, contação de histórias é importante. Eu falei: gente, você fez o meu dia. Me fala essa palavra de novo nesse sotaque gostoso seu. Ele falou contação, eu falei: que lindo, e não esqueço mais. Veja que interessante, uma palavra que se transformou numa história que eu acabei de contar. Então, assim, há uma necessidade, dentro desse processo, de eu chegar no coração das pessoas, publicitariamente falando, de envolvê-la. E eu não conheço, e o Max é um expert nisso, né, Max? Eu tive o prazer, inclusive, de escrever um texto convidado por você num livro seu que fala sobre storytelling em negócios, no mundo dos negócios. E ali eu contei uma história que eu vivi como publicitário. Sendo assim, redatores e diretores de arte, planejadores, todos, e também profissionais de atendimento, porque sim, as histórias não são contadas apenas por quem desenvolve a peça publicitária, mas também por quem as vende. No momento de eu apresentar uma campanha, um dos recursos que eu mais utilizo, que eu ainda atuo fortemente na área, é começar uma apresentação não indo direto para o assunto. Eu envolvo a minha audiência e aí, em algum momento, aparece
a história, aparece o pitch do meu produto. Mas antes disso eu fui fazendo assim, preparando a massa, o molho, já que a gente falou de gastronomia, né, Max? Então, em linhas gerais, a sua pergunta é muito instigante, sabe? Porque dá para falar horas sobre isso. Mas eu respondi sua pergunta, Max? Maravilha, Tadeu. É sempre uma delícia ouvir as suas histórias, cara. E eu tenho mesmo um prazer enorme de ter um texto seu no meu livro. E eu estou só esperando quando é que você vai ter um texto meu no seu livro. Né? É já uma provocação, porque histórias você tem demais. Agora, uma outra coisa, cara, eu estou muito convicto de que tem um sujeito chamado Roland Barthes, que ele é um estudioso da língua, né? E ele vai dizer o seguinte, que toda palavra é uma tentativa de invasão. O Saramago dizia que ninguém deveria tentar convencer ninguém, porque o tentar convencer seria uma espécie de colonização. Entendeu o sentido, né? Que eu, ao usar a palavra, eu não quero informar nada para ninguém. Eu quero, na verdade, explorar, manipular, me apoderar. O sentido da persuasão é sempre um exercício de poder. Veja só que coisa provocativa. E você trabalha com uma área que vive disso, que vive de persuadir as pessoas, né? Até que ponto você acha que isso... Eu não quero entrar numa discussão maniqueísta, tá? De se é bom ou é ruim, se é bom ou mal, de céu e inferno, tá entendendo? Não quero entrar nessa. Mas qual é a sua análise? Você sabe, por exemplo, a coisa que o cinema americano foi utilizado na década de 40, 50, pela indústria do cigarro, pela indústria tabagista. Meu pai morreu de câncer de pulmão, e eu disse, na semana antes de morrer, eu perguntei para ele, pai, algum arrependimento na vida? Ele disse, Aí ele respondeu, fumar. Fumar. E aí ele argumenta o seguinte, mas na minha época não tinha como não fumar, todos os meus heróis fumavam. John Wayne, Alfred Bogart, Ingrid Bergman, era uma coisa de uma demonstração de status, de poder, de estética quase. Então, é lógico que ao contar histórias, a indústria da propaganda, ela também cria suas vítimas. Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro eu quero dizer que eu me sinto muito feliz de ouvir nomes que são familiares para mim. Primeiro de Roland Barthes, que eu estudei no meu mestrado. Eu comecei a fazer o meu mestrado em comunicação na Casper Libero, mas isso é uma outra história, mas fico feliz por ter ouvido Barthes. Como disse Isaac Newton, né, a gente precisa sentar no ombro de gigantes, e quando você cita Barthes, que sempre foi um forte crítico de todas as formas de poder, e ele está certo. E Saramago, que você traz também, que eu sou fã do trabalho dele. E Max, com a sua cultura, né, você torna esse podcast realmente uma aula, né? Uma aula com A maiúsculo. Eu devo concordar com você, e eu penso que todos os publicitários devem... Aqui é só uma sugestão, viu, publicitários? Eu não estou impondo isso a nenhuma de vocês, de que, de fato, a propaganda tem por excelência, né, e por meta, convencer alguém a comprar algo. Seja um produto, seja um serviço, seja uma marca, seja uma ideia. E hoje eu diria para você que muito para vender ideias, e utilizadas para vender ideias não necessariamente boas para aquela interlocução, para aquela pessoa que se coloca como interlocutor. A gente tem exemplos na história muito clássicos, né? Todo mundo que estuda comunicação persuasiva se recorda, por exemplo, de um nome como Goebbels,
né, o ministro da propaganda de Hitler. Isso tem documentários à profusão aí nas plataformas de streaming falando a respeito. Então, acho que o primeiro ponto, quando se discute comunicação publicitária, que, novamente, eu quero contextualizar, é um braço do marketing. Aqui no Brasil, e eu falo isso porque aqui no Brasil é muito comum as pessoas confundirem comunicação de marketing com marketing. Marketing é um composto. A comunicação é uma parte, é um pilar, é uma dimensão desse composto. Então, aqui no nosso podcast, a gente está discutindo essa relação da comunicação de marketing com o mundo lá fora para o qual ela é direcionada. Então, o primeiro ponto é, Max, todas as citações alegando que a comunicação publicitária tem por função persuadir, não há como negar isso. Porque negar isso é negar a essência da área. Ela quer, sim, ela pretende vender coisas para as pessoas. Se essas coisas são necessárias ou não, é uma outra discussão importante. E aí, há alguns teóricos da comunicação, quando a gente estuda teorias da comunicação, que dizem o seguinte: se a propaganda se mantivesse única e exclusivamente dentro do campo do informar, eu estou informando, será que ela não poderia ser encarada como uma prestadora de serviço ao levar informação sobre produtos? Por exemplo, se eu vou comprar iogurte no supermercado e pela propaganda desses iogurtes eu descobri o que o outro não tem, isso me dá uma liberdade de escolha. Perfeito? E eu escolho aquele iogurte que se adequa mais à minha necessidade. Então, a propaganda, nesse sentido, ela me informou e eu consegui, efetivamente, distinguir um do outro numa prateleira. Então, aí eu entendo que a propaganda está cumprindo um papel essencial de me informar sobre um conjunto de produtos ou serviços ou marcas ou ideias que eu tenho à minha disposição. Numa campanha política, por exemplo, e eu estou desenvolvendo uma para um amigo que vai se candidatar a deputado distrital em Brasília, em 2022. Eu estou nesse exato momento, nesses meses próximos, desenvolvendo essa campanha. Ele tem um conjunto de ideias e que eu vou ter que apresentar essas ideias para os eleitores, e os outros candidatos também vão apresentar. O eleitor vai olhar aquele conjunto e vai dizer: essas ideias combinam mais com os meus princípios, valores, então eu vou optar por isso daqui. A grande questão é, e aí fica uma linha muito tênue, Max, a tua pergunta é muito inteligente para variar, entre o informar e o passar do ponto da informação e adjetivar um texto ou adjetivar uma imagem, porque é possível, e muito, quem estuda semiótica sabe disso, adjetivar uma imagem de tal forma que eu, além de saber quais são as características do iogurte, ele me convence de que ele é a melhor opção, utilizando a técnica que eu chamo do aspiracional. E quando eu digo para a pessoa da classe C que ela pode ter um produto da classe B, porque ela merece. Então, aí eu entro em um campo que é um campo efetivamente de apresentar algo para uma pessoa num nível de preço e de qualidade que ela não precisa. Efetivamente, o outro iogurte, que tem bem menos frutas, iria cumprir o mesmo papel. Por exemplo, a gente tem cremes dentais no mercado que vem tanto sabor e tanto item ali, com aquelas palavras complicadas, que o sujeito diz assim: eu vou comprar esse daqui, eu mereço. Ela custa R$4 mais cara do que o outro. Só que os dentistas vivem dizendo que o creme dental não precisa ter tudo aquilo. Bastaria ter o básico. Quando eu vejo a comunicação não colocando isso, e dificilmente ela vai ser assertiva, aí Roland Barthes, Saramago e outras pessoas que são críticas desse processo têm toda a razão. Quem estuda os frankfurtianos, Adorno, Horkheimer, a escola de Frankfurt, vê lá. Quem lê a crítica da estética da mercadoria, crítica à estetização da mercadoria, quem lê a Sociedade do Espetáculo, autores mais contemporâneos, sem dúvida nenhuma vê que efetivamente existe uma máquina, e nos sistemas capitalistas, nos regimes capitalistas, e veja aqui, meus ouvintes, eu não estou em nenhum momento aqui fazendo a defesa de Marx, ou seja de quem for, eu estou colocando, nós estamos aqui para discutir claramente esses pontos no sistema capitalista, em que eu tenho competição,
muitas vezes eu tenho que utilizar de recursos que aí sim, eles não são tão lícitos quando se analisa que o papel primordial da comunicação, no modo do Tadeu entender, é de informar e de dizer, você tem essas opções. Qual é aquela que é melhor para você nesse momento, para a tua renda, para quanto você tem no bolso e principalmente para a necessidade real que você tem. Aí, Max, sem querer me alongar para dar chance de você colocar, eu acho importante entender um outro conceito. Por muitos anos se viu uma certa passividade das pessoas que são impactadas por essas mensagens publicitárias. E eu quero aqui abrir um parênteses, tá, gente? Mensagens publicitárias que também estão no jornalismo e que também estão nas relações públicas. Eu quero estender para as áreas irmãs da publicidade, porque muitas vezes eu ouço gente dizendo assim, mas Tadeu, e se os publicitários agissem como jornalistas, apenas narrando os fatos? Mas, olha, as áreas são separadas porque elas têm fins diferentes. Mas eu pergunto, existem N dissertações de mestrado e tese de doutorado à disposição nas universidades brasileiras discutindo os pontos de intersecção entre a persuasão da publicidade e a persuasão do jornalismo. Só isso aí, Max, daí a gente ficaria discutindo aqui 8 horas a respeito disso. Um assunto muito interessante. Aí é o seguinte, por outro lado, se vê o público-alvo, esse conceito de público-alvo, essa expressão ficou old school. Me perdoem aí o anglicismo. Por quê? Porque old school? Porque essa ideia de público-alvo pressupõe, Max, que as pessoas são tolas a ponto de olhar para aquilo e se deixarem seduzir simplesmente. Eu fui manipulado, eu gosto de ser manipulado, comprei mesmo, me endividei no cartão de crédito, porque aquele comercial com aquela música bonita, com aquele ator global, me encantou como se eu fosse uma serpente tola. As coisas não são assim. Os estudos da recepção na comunicação, e, novamente, essa é uma outra área de estudo dentro do estudo científico da comunicação, mas também na linguística. Eu estou fazendo disciplinas no IEL da Unicamp, na área da linguística. Eu estou indo para a segunda agora, aliás, começa dia 19 agora. Tópicos de semântica e enunciação, é a segunda disciplina que eu estou fazendo. Boa parte desses livros aqui, porque, viu, gente, isso aqui não é papel de parede, não. Esses livros são de verdade. Eu tenho o vício de cheirar livro. Eu espero que vocês gostem de cheirar livro também. Alguns são altamente cheirosos. Isso, para mim, é minha droga. E aqui em cima, esses aqui são todos de linguística. Os estudos da recepção, que estão aí também à disposição das pessoas, mostram que o público-alvo não é mais público-alvo. Aliás, ele nunca foi alvo. Ele pode ser alvo para os profissionais de marketing e comunicação. As pessoas recebem, processam e sabem muito bem o que estão fazendo. Sabe? Elas vão lá, compram, porque elas sabem que o comercial mexeu com elas, mas não é só por isso. Elas têm outras razões que não o simples fato de que o comercial foi bom. Elas querem, por exemplo, mostrar para o vizinho. E o que a comunicação tem a ver com mostrar para o vizinho? Que eu tenho o carro, eu troquei meu carro, embora não precisasse, mas eu tenho uma necessidade de aceitação social. Então aí entra uma outra área do conhecimento, que é a psicologia, e quiçá a psicanálise. Talvez a psicanálise, Max, explique melhor do que a psicologia. Né, isso. A gente vê isso em Freud, a gente vê isso em Jung, e se apropriaram da obra de Jung para criar, do conceito de arquétipos de marca, criar o conceito de personas que o pessoal de digital está usando. Então, assim, Max, a ideia da manipulação é real, mas é bom ver isso de maneira holística para que a gente não veja nessa manipulação uma coisa meio assim, estou lidando com seres passivos e que hoje têm acesso à informação a hora que quiser pela internet. Por exemplo, quando eu vou lá no TripAdvisor, onde eu vou no TripAdvisor quando eu escolho uma pousada? Nas avaliações. Eu quero ver fala real, não é isso? Eu vou lá nas avaliações. Sempre tem crítica, sabe, Max? Outro dia eu tive a curiosidade, falei, deixa eu entrar no melhor hotel do mundo, num dos melhores. Peguei o Hotel Ritz em Paris. Você acredita que, assim, tinha lá um monte de elogios, aqueles que eu entendi, né, que tinha muitos em outras línguas. E tinha lá uma crítica. Sabe o que o sujeito estava criticando? Seca. A toalha de banho estava dura, o tecido estava duro. Então, o ser humano é uma caixa de Pandora, né, Max? Aí eu digo assim, eu vejo lá as avaliações e tomo a minha decisão com base nelas. Eu estou colhendo depoimentos reais. Alguns publicitários, inclusive, que a pessoa acabou resolvendo propaganda
do estabelecimento. Não paga, inclusive, né? Ele gostou e fez. Então, assim, o que eu digo para ti, comunicação publicitária seduz? Sem dúvida, é o papel dela. Outro dia eu vi um absurdo, Max, de um profissional de uma área irmã minha, questões éticas, para arrumar encrenca, eu não vou citar. A pessoa falou assim, não, a minha área não manipula ninguém. Eu cuido do institucional de marcas. Eu digo, minha cara. Ela falou assim para mim, Tadeu, onde é que você vê manipulação em uma marca patrocinar um concerto de uma orquestra sinfônica? Eu falei, eu vejo toda a manipulação do mundo. Falei, como? Falei assim, você acha que a marca vai pôr dinheiro para sustentar uma orquestra à toa? Não, ela quer saber que o público viu a marca endossando, a marca do seu banco endossando a orquestra. E quando eu tiver um dia que escolher um banco, eu vou escolher um banco que apoia a cultura, porque eu sou um consumidor de cultura. Pronto. Você pôs a sua marca, criou o mind share, lembrança de marca, isso. Então, percebe? Eu acho que a gente tem que ver essas coisas de maneira menos purista. Primeiro, aceitar que há manipulação, sim. Segundo, entender que as pessoas não são tão manipuláveis quanto a própria comunicação considera. Eu acho que é um pouco de presunção. E terceiro, entender que num sistema capitalista em que tem produtos e serviços de marcas competindo, ideias, se eu tiver uma comunicação que me esclarece sobre o que um tem e o que o outro não tem, no mínimo, eu tenho um fator de comparação, eu tenho critérios de comparação. Então, Max, genial a sua pergunta, e eu confesso para vocês que estão me ouvindo que eu não usei aquela famosa lei, se você não pode convencer, confunda, para responder. Eu respondi de maneira coração e cabeça juntos, interagindo. Mas foi uma excelente resposta, Tadeu. E você me falou de iogurte, me trouxe dois pensamentos. O primeiro é que eu tenho iogurte na geladeira e quando terminar o nosso bate-papo, eu vou pegar o iogurte. A segunda informação me lembrou de uma história. Eu fui, agora, muito recentemente, comprar leite e tinha um leite com R$1 mais barato, um pacote. R$1 mais barato do que os outros, e você sabe que ultimamente R$1 faz uma diferença muito grande. E aí eu peguei 2 caixas de leite, são R$2. Pensei em comprar 3 ou 4, porque assim são R$4. E botei no carrinho, me encaminhei para o caixa. E aí me lembrou, a minha memória me contou uma história que alguns anos atrás encontraram água oxigenada nessa marca de leite. E aí eu fiquei fazendo alguns questionamentos. O primeiro foi, será que a água oxigenada faz mal assim mesmo? Depois, será que a água oxigenada que tem dentro desse leite seria equivalente se eu comprasse uma oxigenada? Entendeu? Ou se a outra marca também não tinha e só eu não sei. Será que todas no final não tem ou tem? Ou será que aquela tinha mesmo, não foi só uma difamação? Eu fiquei com tanto questionamento, professor Tadeu, que eu não levei mais o leite. Não levei mais o leite. Então, o que eu quero lhe perguntar com isso? Né? E tem a ver com esse tema da propaganda, da publicidade. Estão sempre nos contando histórias. E acaba a gente comprando as coisas pelas histórias que são contadas. Você, por exemplo, agora me contou a história dos comentários do TripAdvisor, né? Eu pego lá o Booking, etc., vou ler os comentários. O que é aquilo? Aquilo é uma narrativa, aquilo é uma história. E hoje, quando se fala tanto nessa experiência do cliente, o que é a experiência do cliente? A experiência do cliente é uma narrativa. É toda uma jornada do cliente, que é um simulacro da jornada do herói, né? Onde o papel do produto ou do serviço é a arma que o herói usa para sanar determinada dor. Né? O elixir, literalmente. Eu estou precisando de um elixir também, né? Seriamente, para sanar uma determinada dor. E alguém vai me contar uma história que vai dizer, você vai ficar com cabelos ondulados, professor, e fartos. Então, se me contarem essa história, de repente me convencem. Tudo é narrativa. E quando eu estou falando narrativa, não estou falando só de produto e serviço, você colocou muito bem ideias. Eu acredito na religião na qual acredito, porque eu acreditei em uma história. Eu me visto como eu me visto, porque eu acreditei em outra.
Na verdade, eu falo a língua que eu falo por causa de costumes que são embasados em narrativas. Todos eles. Uhum. Todos eles. Então, sabe uma coisa que me faz pensar? Primeiro, esse paralelismo. Eu compro ideias, né? Ah, mas você não compra, porque você não usa dinheiro. Eu uso mais do que dinheiro, eu uso meu tempo, minha convicção, minha energia e, de repente, dinheiro também. Uhum. Então, já que tudo isso é narrativa, na verdade, nós não vivemos na Matrix e não sabemos? Olha, Max, além de tudo, tem a semiótica russa, né, que diz assim, eu acho que as pessoas estão pensando, esse cara vai falar mesmo de semiótica russa? Para mim, agora eu Essa vou hora da embora do tarde. podcast. Isso, essa hora da tarde, agora a Juliana e a Letícia estão interagindo, e a entidade que aparece aqui, essa voz misteriosa, que vem do umbral, né, ela aparece, vamos dizer assim, o cara vai falar de semiótica russa, é a hora de eu ir embora, é a deixa minha para eu sair de cena. Mas é importante, gente, eu costumo dizer assim, que conhecimento é poder e conhecimento é afrodisíaco, né, Max? A semiótica russa de Bakhtin diz o seguinte, alguns desses livros aqui de Bakhtin, que não existe um discurso original. Quando a gente vai para a análise do discurso e começa a entender isso, está sendo colocado assim, a gente se apropria de outros discursos para construir o nosso. Quando a gente vai para a linguística, a gente descobre que isso é verdade, porque a gente estuda os termos, né? A construção estrutural de uma língua. A Letícia está rindo aqui, olha que legal no chat. Eu adoro kkkk. Quanto mais kkkk, mais eu percebo que a pessoa está rindo. Eu acho excepcional isso. Eu vou trazer o Tadeuzinho aqui, gente, para dizer assim, Tadeuzinho já estudou semiótica russa. Como você está vendo, Max, ele também está precisando, embora seja tarde, esse produto milagroso, né? Então, assim, sendo tudo narrativa, nós temos e narrativa que se apropriou de outras narrativas, então não existe o ineditismo do discurso. A gente aprende língua por repetição, a gente aprende termos. Eu costumo dizer assim, que quando a gente começa a trabalhar para alguém e a gente admira essa pessoa, ou a gente está ganhando bem, mas não admira, mas por isso a gente começa a falar como ela, a gente começa a falar como essa pessoa. A gente usa os códigos semânticos e começa a repetir. Isso é incrível. A gente começa a falar com uma pessoa que está próxima da gente. A gente não percebe. Isso não é só neurônio e espelho, é estratégia de sobrevivência mesmo. Eu quero dizer para a pessoa, eu concordo tanto com as suas ideias que eu estou falando como você. O grande desafio nosso hoje é nessa profusão de narrativas, a gente conseguir discernir, a gente conseguir separar. Isso para um jornalista, acho que é um desafio enorme, separar o joio do trigo, e muitos publicam o joio, né? Eu acho que para a gente, vamos colocar que nós somos prosumers, né, produtores de conteúdo, nosso grande desafio quando estamos trabalhando para marcas, primeiro é a questão da autenticidade. Eu vou jogar um conceito aqui para provocar. Ou seja, quando a gente vê experiência do cliente, narrativa, a gente vê toda essa intensidade da relação, e eu vejo o conceito de autenticidade, em alguns momentos essas coisas se contrapõem. Porque, veja, quando eu sou autêntico, eu tenho que, inclusive, na narrativa, colocar os meus defeitos. Eu tenho que colocar, inclusive, os pontos onde eu não consigo atender. Eu tenho que assumir que eu sou falível. Já que uma marca tem que se parecer como um ser humano, como disse o criador da Starbucks, marca tem que parecer um amigo, essa é a frase exata dele, o amigo tem que ser autêntico. O amigo não pode sublimar as coisas. Eu tenho que dizer, não, a autenticidade é a questão. Até que ponto, né, dentro dessa minha autenticidade, o que eu posso efetivamente, o que eu devo colocar? Hoje, como a gente descobre rapidamente quando uma marca não está sendo autêntica, as marcas estão criando narrativas, tentando se equilibrar na linha tênue que existe entre ser autêntico e, ao mesmo tempo, se vender. Porque, veja, em tese, nós consumidores somos acostumados a ver apenas o lado bom das marcas. Tanto que tem um filme, muito antigo, viu, Max? É muito difícil de achar, eu já tentei localizar esse filme, que chama Crazy People. É a história de uns publicitários americanos que resolveram falar a verdade nas suas peças publicitárias. O filme é uma comédia. Mas já passou na cabeça de todo e qualquer criador publicitário essa coisa de, principalmente quando está de saco muito cheio, de tentar o tempo todo recomeçar do zero, porque criar é recomeçar do zero.
Quando a gente cria uma grande campanha para uma marca, a gente logo descobre que a gente estava no topo do Everest e veio uma mão e te colocou embaixo de novo. E esse colocar embaixo de novo é quando vem outro job e que te diz assim, bom, agora você vai ter que ser tão bom quanto o anterior. Você vai ter que subir os 8.000 metros dessa montanha de novo, da mesma forma. E o Washington Oliveto tem uma frase muito legal que ele diz assim, que ele quando começou a trabalhar na DPZ, o primeiro job dele foi um sucesso. E naquela época, os diretores de criação levavam jobs até os redatores dentro de uma pasta. E que quando colocou o segundo job na frente dele, ele olhou e falou para o cara assim, agora me descobrem. Então, assim, é aquela história. Ele descobriu o seguinte, ele foi muito elogiado pelo primeiro, agora ele falou, bom, veio outro. Eu achava que aquele primeiro... Então, existe um mantra entre os profissionais de comunicação que é o seguinte, a gente não pode viver da glória de ontem. Isso é terrível, né, Max? Porque isso te obriga o tempo todo. Isso não acontece só com publicitário, acontece com o mundo. Se você faz uma coisa bem feita, a partir dali é o nível do sarrafo. A partir dali vão exigir que você sempre esteja naquele nível. E nós somos falíveis. A gente não consegue ser bom o tempo todo. E quando uma marca chega para mim e fala, Tadeu, até que ponto eu devo dizer a verdade? Assim, olha, você não precisa ser assertivo a ponto de, por exemplo, você colocar um anúncio assim, hoje batemos o recorde de reclamações no Reclame Aqui. Não precisa dizer isso. As pessoas vão até lá o Reclame Aqui e vão colocar. Então, o sincericídio no mundo do branding não significa que eu estou abrindo mão do meu caráter. As pessoas têm onde encontrar essa informação hoje. Vai lá no Reclame Aqui que você vai encontrar. Vai lá nas resenhas do TripAdvisor ou nas avaliações, você vai encontrar. Então, a gente tem. Mas, por outro lado, eu não posso também vender, isso mudou demais, que o tempo todo eu sou perfeito. Eu achei muito legal, Max, tem uma campanha de uma cerveja chamada Carlsberg, que eles fizeram o primeiro anúncio usando advérbio de modo que eu gostei muito. Eles tinham feito uma campanha dizendo que eles eram a melhor cerveja do mundo. Eles sabem que eles não são. Mas aí o publicitário que criou resolveu apresentar, os caras falaram, nós somos mesmo, mas não são. Aí, como a campanha teve muita gente xingando na internet, eles criaram um monte de inimigos, que aqueles que sabem que a Carlsberg não é tão boa assim, foram lá e postaram milhões de adjetivos agradáveis sobre a marca. Aí eles tiveram a coragem, eu achei genial isso, de ir para o mesmo criativo e falar assim, muda isso. Agora a gente vai ter que assumir. E aí ele saiu com uma peça idêntica dizendo assim, provavelmente a melhor cerveja do mundo. Colocado advérbio de modo. Eu achei muito interessante isso, porque aí não foi o sincericídio. O sincericídio seria dizer, nós somos ruins mesmo. E no Crazy People, tem uma cena engraçadíssima que os publicitários estão apresentando uma campanha para uma companhia aérea. E o título da peça é assim, você vai viajar apertado, o serviço de bordo é péssimo, mas provavelmente você vai chegar. E aí os caras ficam doidos, Max. Eles dizem, quer quebrar a gente. E aí o cara diz assim, olha, eu acho que está no momento da gente começar de nós sermos francos. O caso mais recente... Abriu o jogo. Aí eu penso assim, o Paulo Francis, mitológico Paulo Francis, né, tinha uma frase muito legal, uma das frases dele, que ele usava nas falas, eu acho maravilhosa, que é assim, ele diz que todo otimista é um mal informado. Ele dizia, né? E eu acho que se a gente fizer uma adaptação dessa frase para o mundo das marcas, a gente começa a perceber que toda marca muito otimista a respeito de si mesma, ela está escondendo alguma coisa. Quem está nos ouvindo aí, quiser ver um case muito legal, mais recente, mas já tem muitos anos também, já virou até clichê falar desse tema, é o case do Never Say No to Panda. O Never Say No to Panda é um primor. Eu mostro muito nas minhas aulas de criatividade, porque assim, é uma história de uma empresa russa que tem na sua linha, porque a marca ainda existe, um queijinho chamado Panda. Bom, primeiro que começa aí uma dissonância cognitiva, né? A gente começa a pensar, mas como assim um queijo chamado Panda? O que tem a ver queijo com Panda? E a marca estava indo muito mal, e eles contam a seguinte história, Max, que na reunião de diretoria, o diretor do produto disse assim, gente, nosso produto não tem qualidade e não tem preço. Dentro do nosso mix, não traz retorno nenhum. Vamos tirar esse produto de linha?
E aí tinha um carinha chegando no marketing, ele disse assim, mas por que tirar? Por que a gente não assume que nosso produto é ruim? E ficou olhando, porque você imagina a coragem de um cara desse, só poder ser estagiário mesmo, né? Porque estagiário não tem nada a perder, e eu acho ótimo ser estagiário, porque duas coisas, a gente quer marcar território na empresa, e assim, as loucuras que passam pela nossa cabeça, a gente não sabe ainda que é loucura, então a gente fala. Então é aquela história. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e disse. E aí, foi muito interessante. Por que a gente não assume que nós somos ruins? Você sabe que aquilo deixou todo mundo, a reunião terminou ali, né? E provavelmente o emprego dele também. Mas aí um dos caras que foi para a sala dele pensou assim, será que ele não tem razão? Aí ele chamou a agência de publicidade e disse assim, olha, veio uma frase real aqui, né? E disse assim, uma pessoa disse, por que a gente não assume? Esse diretor pegou, brifou a agência voltou com uma campanha que se chama Never Say No to Panda. De uma maneira muito bem-humorada, eles colocam assim, um panda que se você não comprar o queijo panda, ele fica mal-humorado diante de você. São 5 filmes em sequência, um melhor que o outro. E essa campanha, Max, acredita, mudou a vida do produto. Mudou a vida do produto porque, com bom humor, eles disseram o seguinte, nós não temos diferencial algum. Mas se você não quiser encontrar um panda bem-humorado pela frente, compre o queijo panda. Esses vídeos estão com milhões de views no YouTube. E nenhuma campanha na vida deles, eles tiveram tanta visualização. Então, às vezes, é melhor que uma marca, de maneira criativa, e aí que entra a criatividade no meio, embora não seja o nosso assunto principal, mas uma habilidade esperada de um criador publicitário, de que ele consiga dizer coisas honestas, francas, mas não é o conteúdo do que ele está dizendo que informa, e sim algo que o senhor Max Franco sempre coloca nos seus posts. Na vida não é o que você diz, é como você diz. Essa frase, Max, que você colocou num post outro dia, é altamente verdadeira. E em publicidade, dar más notícias a respeito da sua marca para o consumidor, é aí que entra a forma de dizer. Isso é franqueza, porque o consumidor sabe que você não é bom. Mas você escolheu uma maneira tão legal de dizer. Por exemplo, eu acho genial o slogan que o SBT topou utilizar quando ele disputava palmo a palmo com a Rede Globo. O Silvio Santos que aprovou esse slogan. Era o líder absoluto do segundo lugar. Eu adoro isso. Eu acho genial isso. O líder absoluto do segundo lugar é uma lição de humildade. E é muito criativo. Eu tenho certeza que um slogan como esse aparece muito mais do que qualquer outra coisa. Eu adoro quando vejo o Omo dizendo, porque se sujar faz bem. Eu adoro quando o Omo faz isso. O que ele está dizendo? Vocês precisam se sujar, senão eu não vendo. Mas, veja, eu estou te dando uma ideia de uma coisa gostosa, a criança pular na lama, porque eu quero vender Omo. E o Omo é o único que limpa a camisa suja do seu filho. Antes ele dizia, o Omo, naquela época que era um porre assistir comercial de Omo, aparecia, lembra o teste do tanque? Mergulhava lá a blusa, ele dizia, quimicamente eu sou melhor, eu sou o único que tem poder de tirar mancha. Eu acho muito legal quando a marca diz, se sujar faz bem. Isso eu acho genial. Então, assim, a narrativa está aí, a retórica está aí, a arte retórica de Aristóteles, mas eu estou usando uma estratégia de chegar nas pessoas e eu digo assim, assista meu comercial que você vai rir faz bem. Eu Never Say No to Panda, quem está nos ouvindo. Ô Max, você deve estar com outra pergunta engatilhada, mas deixa eu contar uma história engraçada. Posso? Você? Claro, aqui é sobre histórias. Ótimo. Eu trabalhei, a minha carreira, eu comecei na Portal Publicidade, que é uma das principais agências do interior do Brasil. O falecido Guilherme Massaioli, que foi um cara que me ajudou muito, ele me contava histórias maravilhosas. Ele já se foi, mas ele deve estar fazendo campanha lá no céu, né, do Santos, e, enfim, ajudando lá quem exerce lá o poder lá junto ao grande chefe. Tinha um redator na agência que adorava chapar o coco na hora do almoço, o Pércio. Ele já tinha um nome estranho, né, Pércio. E eu estava lá como estagiário, olhando o Pércio, o pessoal trabalhar e tentando aprender com eles, mas dando os meus pitacos também. E conta a história, e eu participei dela, e essa história que eu vou contar, ela tem um lado tragicômico, né?
A gente tinha um cliente lá na Portal na época chamada Cobrec. A Cobrec é uma empresa que existe até hoje, ela faz pastilhas para freios. E naquela época, o suprassumo, o prazer de um grande redator, ou dos redatores de uma maneira geral, independentemente de serem premiados ou não, era fazer anúncio de revista. Tinha muito mais glamour que anúncio de jornal, saía colorido, revista era uma coisa que durava muito mais. A gente dizia que o anúncio do jornal, no dia seguinte, estava embrulhando peixe na feira, né? Mas tudo bem. E aí vem um anúncio da Cobrec, né? E o Pécio, eu me lembro da discussão, ele começou a discutir com o diretor de arte, o Pécio era redator. E aí o Pécio falou assim, cara, olha que legal, a Cobrec, ela já fazia pastilha de freio em 1969. A gente podia fazer uma analogia com a questão da chegada à Lua, da Apollo 11, do Neil Armstrong e tal. Aí o diretor de arte falou, cara, legal, gosto desse caminho e tal. E aí, só que o Pécio, ele falou isso de manhã e foi almoçar. E no almoço ele tomava umas caipirinhas, ele gostava de tomar umas, né? E ele voltou assim que ele perdeu a caixa preta lá no almoço. Ele chegou e resolveu fazer o título do anúncio. Naquela época, a gente não tinha computador, era na máquina de escrever mesmo. Então as redações eram o pessoal digitando ali, datilografando. E eu me lembro que o Pécio pegou e mostrou para o Mota, que era o diretor de arte, o anúncio. O Mota falou, cara, fechado, vou lealtar. Aí pegou as tintas lá, começou a lealtar. Olha o título que o Pécio Chapado criou. O título era o seguinte: quando Lou Armstrong chegou à Lua, a Cobrec já fazia pastilhas de freio de última geração. Só que ele confundiu o nome do astronauta com o nome trompetista. Então, em vez de colocar Neil Armstrong, ele colocou Lou Armstrong. E aí, o que aconteceu? Você acredita, Max, que o anúncio foi lealtado, apresentado para o cliente, o dono da agência viu, a área de criação viu, ficou todo mundo babando em cima, o cliente aprovou. Na época, o cliente ele tinha que assinar um carimbo que ficava atrás da arte. O anúncio foi veiculado, a revista também não viu. E aí, na época, tinha um jornal chamado Caderno de Propaganda e Marketing, que saía toda semana. E aí eu me lembro que, quando você virava, na capa tinha a manchete: a agência que mandou Lou Armstrong para a Lua. Quando você ia lá na página, tinha uma reprodução do anúncio com um texto extremamente bem-humorado falando do anúncio. Gente, aquele dia na agência foi um escândalo. Para a sorte da agência, o cliente assinou. Mas o cliente ficou muito bravo porque ele acusou a agência de tê-lo induzido ao erro. Agora vamos fazer uma ponte com tudo isso que a gente está discutindo. A agência depois resolveu fazer uma pesquisa para entender quantas pessoas perceberam que tinha acontecido essa troca entre o trompetista e o astronauta. Max, acredite em mim, você é um cara culto, você sabe, menos de 1% das pessoas que foram pesquisadas conseguiram perceber que tinha acontecido o erro. E onde é que isso nos leva? Isso nos leva à questão da narrativa que a gente estava discutindo aí. O efeito dos recursos criativos na publicidade, inclusive, mascara a realidade. Mascara a realidade. Que é essa discussão que nós estamos levando aqui. Até que ponto uma marca hoje consegue mascarar a realidade dessa maneira? Hoje está muito mais difícil, porque um anúncio como esse já estaria no Trend Topics do Twitter, já estaria sendo assunto de lives. E aí o pessoal ia pegar todos os erros que a propaganda já criou, e tem um monte de erros que a propaganda... Erros de português, ortográficos, mas erros também de conceito. Né? Pessoas usarem conceitos errados. Mas por que as pessoas não percebem isso? Porque o que acontece? A arte retórica de Aristóteles, que é um estudo que um dos melhores professores do Brasil, professor João Anzanello Carrascosa, genial professor Carrascosa, que foi assim uma espécie de mentor à distância. Eu não o conheço pessoalmente, mas teria um prazer enorme em conhecer. Que ele tem livros maravilhosos, que ele estudou no seu mestrado, no seu doutorado, porque o Carrascosa, além de redator publicitário de agências importantes,
ele foi docente, ou deve ser ainda docente da ECA USP, onde ele fez seu doutorado. Ele tem livros maravilhosos chamados sobre a evolução do texto publicitário, sobre tramas do texto publicitário. Ele estudou essa questão do discurso aristotélico sendo utilizado na publicidade de uma maneira geral. Então, a gente tem o início de um discurso aristotélico apolíneo, onde eu tenho uma construção extremamente racional da minha mensagem, porque são os tempos da racionalidade na publicidade, que eu diria para você que durou até o final da década de 80. De repente, isso muda para um discurso aristotélico dionisíaco, onde eu tenho muito mais presença de emoção, onde eu tenho o produto entrando como ator coadjuvante, onde eu tenho uma figura de um sujeito indeterminado, de câmeras subjetivas sendo utilizadas nos meios publicitários para gravar um filme. Então, eu tenho uma diferente abordagem aí. E para que isso aconteceu à toa? Não aconteceu à toa. Aconteceu por tudo aquilo que eu disse há 2 dias atrás, que eu estou com a impressão psicológica que eu estou falando há 2 dias, porque está sendo muito bom essa interação, uma mudança do consumidor que passou a ser o seguinte: eu já sei que seu produto é bom, mas eu preciso saber por que eu devo comprá-lo. E aí a propaganda parou de vender o bife, começou a vender o cheiro do bife na chapa. Quando a propaganda começa a vender o cheiro do bife na chapa, ela tem que se apropriar de um discurso dionisíaco que vem por um processo de sedução muito mais complexo de se estudar. Porque o anunciante ele some de maneira explícita da mensagem e fica em camadas. O produto está ali, colocado como coadjuvante. E os redatores tiveram que adquirir essa competência de colocar o produto como coadjuvante. Isso está sendo usado hoje no marketing digital da mesma forma. Quando eu faço uma live para promover o meu curso, eu não faço jabá explícito. Alguns até fazem, tá? Gente, esses dias eu fiz um curso de branding com um grande amigo meu, Marcos Hiller, e ele apelou para a franqueza. Ele disse: gente, isso aqui não é grátis à toa. Ele falou desse jeito: eu estou fazendo isso para vender meu curso para vocês. Aliás, eu vou começar a vender agora. E já colocou. Eu não tenho coragem, Max, nem drogado, de fazer isso. Aí cada um na sua. Se eu pegar agora ópio, né, e utilizar, eu não consigo fazer isso. Ele estava sóbrio, né? Ele estava sóbrio. Eu conheço o Marcos muito bem, até dei os parabéns para ele. Marcos, parabéns pela coragem. Assim, mas nem muito alterado eu consigo fazer. Eu faço qualquer coisa, se as pessoas quiserem me ligar depois, eu adorei, tem um negócio aí e tal, vai ser iniciativa da pessoa. E eu tenho sobrevivido assim, acredite. Então, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Ele é uma pessoa que estou aqui para vender, quanto ele vai conseguir vender com isso, enfim. E no momento em que eu entro com maior dificuldade desse meu público de entender onde é que está a publicidade meio que se mascarou, mas ela existe, ela está lá, habilmente escondida por trás de estratagemas, que o professor Carrascosa muito bem mapeou. Mas, repito, nós não devemos ter o pudor, nós publicitários, ou seja, quem for, comunicólogos, de pegar e dizer assim: não, eu não estou vendendo, eu estou apresentando. Mas, gente, Max, substantivo pode ser encarado como adjetivo. Eu tenho uma amiga que chama Bárbara. Eu disse: a vantagem do seu nome é que ele é substantivo e adjetivo ao mesmo tempo. Ela ficou toda feliz. Enfim, de maneira geral, Max, esse pano de fundo tem que ser entendido pelas pessoas, a não ser que você queira morar num país socialista ou comunista em que não existe a comunicação persuasiva, a não ser do governo, né? Eu acho gozado isso. Porque o pessoal fala assim: nós não usamos propaganda como instrumento de manipulação. Mas ao dizer isso, você já está usando. Percebe? Você já está usando. Eu acho que o nosso ouvinte tem percebido do seu repertório, Tadeu. Nós estamos caminhando para o final dessa edição de programa. E o que você acha? Sem dúvida, não dá para você fazer uma sopa, um prato, sem ingredientes. A sensação que eu tenho hoje são duas. Eu tenho duas sensações. Primeiro é que nós temos ingrediente demais. Nós temos um excesso de ingredientes. Aí quando você vai escolher, aí você não sabe qual.
Sabe quando você chega no restaurante e tem muita vaga para estacionar? E aí você, meu Deus, onde é que eu vou estacionar? Se tivesse uma, você estava morto feliz, porque você não tem que fazer escolhas. E a outra coisa é que é muita coisa, mas com pouca profundidade. Você não tem raiz, né? Aí a planta não se sustenta. Então, a última coisa que eu quero que você comente para acabar o nosso programa, nosso bate-papo, é isso. Que conselho você dá para um profissional, para um professor, para um profissional da área da comunicação, publicitário? Que conselho você dá? Porque parece que há um excesso de fontes. E quando há um excesso de fontes, eu não sei qual é a boa. O que eu faço para poder ter esse repertório todo que você tem e conseguir afunilar isso para entregar alguma coisa relevante para a sociedade? Ótima pergunta, Max. Eu adoro a palavra repertório, eu acho muito bonita. Eu alimento meu repertório com você, sem demagogia, né? Ouvindo você, lendo seus textos maravilhosos, seus livros, enfim. Gente, de vez em quando a gente vai comer o prato ruim, né? A gente vai comer o quiabo que baba, a gente vai comer, mesmo com tanta sensibilidade que eu julgo que tenho, enfim, para escolher uma série do Netflix ou para ler um livro, ou para de vez em quando eu caio em algumas armadilhas e eu acho isso ser humano. Quantas vezes a gente, usando teu analogia aí com restaurante, a gente foi num restaurante, chegou lá, viu uma coisa estranha no cardápio, falou, vou experimentar isso aqui, foi uma roubada. Muitas vezes. Eu acho que a gente tem que assumir nossa falabilidade, nós somos falíveis e de vez em quando a gente vai ter uma impressão sobre algo e vai cair, não vai descer. Eu já li muita a avaliação de livro e eu comprei pela avaliação e quando chegou eu não achei legal, entendeu? Então, agora, qual deve ser o nosso objetivo? Que a maioria das coisas que nos ajudam a criar repertório sejam boas. E a maioria, eu vou pegar uma palavrinha que você falou aí, Max, de que talvez seja a única referência que a gente tem confiável, que é a fonte. Uma das coisas que eu considero assim, quando eu recebo um e-book, quando eu vejo uma análise, uma crítica, seja que for, eu vou lá direto para ver quem é que fez, qual que é o background daquela pessoa, o que ela já viveu, as estradas por onde ela já andou, como diria Djavan, e por aí vai. Quando eu vejo uma discussão encaminhada, e aí eu não estou colocando que você precisa ter 150 anos de história para isso, não. Tem pessoas, empresas e marcas muito novas que são muito competentes no que fazem, que pertencem a essa chamada economia criativa. Mas mesmo dentro da economia criativa, se eu pego uma startup que tem 3 anos e uma outra que tem 3 anos, há uma diferença de substância entre uma e outra. Então a gente percebe que a gente tem efetivamente que checar a fonte. Quando eu vejo, por exemplo, uma biografia de Leonardo da Vinci, que está aqui atrás, eu sei que Leonardo da Vinci tem muita história para contar, mas se eu ler alguma coisa sobre o biógrafo e tentar entender quem é essa pessoa e quanto tempo ela levou para fazer o estudo, eu tenho pistas se eu devo adquirir um livro como esse, que tem 800 páginas, e eu vou levar bastante tempo para ler. Então, eu checo realmente, sem receio, se aquele universo no qual eu estou entrando para construir repertório, efetivamente ele tem base, ele tem sustentação, ele tem substância. Isso eu recomendo para vocês. Agora, veja, eu vou dar um conselho aqui que é bastante importante do ponto de vista neural. É essencial que você tenha, sim, profundidade naquilo que você mergulha. E eu busco muito. Eu citei Bakhtin, citei outros autores, e citei o fato de que, mesmo sendo publicitário, eu estou me metendo dentro da linguística. Assim como já me meti dentro da FE, da Faculdade de Educação da Unicamp. Por quê? Porque eu considero que a gente tem que conhecer o entorno dos assuntos. O que é o entorno dos assuntos? Todo assunto tem um núcleo, que é aquilo que efetivamente se sabe sobre ele. Mas todo assunto tem áreas correlatas e falas correlatas que endossam aquilo. Por exemplo, publicitários que atuam no mercado e docentes na área de comunicação. Todos vocês sabem que na nossa vida nós torcíamos o nariz para disciplinas como antropologia, sociologia, teoria da comunicação. Essas disciplinas, para nosso azar,
ao menos no nosso ver naquela época, ficavam nos primeiros anos. E a gente falava assim, caramba, cadê o estúdio? Eu quero produzir um filme, um comercial. Hoje eu entendo claramente o quanto eu devia ter prestado mais atenção naquelas aulas de antropologia e de sociologia, porque ali estava a fundamentação. E pasmem, no novo milênio, as agências de publicidade tiveram que ouvir os antropólogos, tiveram que mergulhar na fonte dos antropólogos. Então é assim, o Tom Peters tem uma frase linda, ele diz assim, entre outras coisas bonitas que ele fez: leia menos livros de negócios e mais romances, porque na vida tudo são relações. Eu adoro essa frase. E eu digo mesmo para todos que estão me ouvindo, se você é especialista numa área, não se conforme em ser um especialista na área. Seja um especialista em generalidades. E a busca pela especialização nas generalidades pressupõe você abraçar áreas que são contributivas para o entendimento da alma humana, já que você trabalha com processo de sedução. Então, você não pode deixar de ler, por exemplo, Roland Barthes. Você não pode deixar de ler, de entender um pouquinho de semiótica. Você não pode deixar de entender um pouquinho da psicologia ou da psicanálise. Porque o ser humano... Eu estou lendo Oliver Sacks. Porque Oliver Sacks, O Rio da Consciência. Eu tenho um livro aqui que se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, do Sacks. É genial. Ele é um cara genial. Talvez seja o cara que mais aproximou a psicanálise contemporânea dos tempos atuais. Mas eu leio, por exemplo, Banvanist, que é da semântica. Eu leio Hanks, que é da linguística textual. Aonde você encontra tempo para isso? Você tem que negociar a porra do tempo. Desculpa a expressão. O mundo não vai querer que você leia. Porque, Max, o tempo, quando você pega para ler um livro, o mundo inteiro que está do seu lado fala assim, você não vai dar atenção para mim? Dá vontade de acender o charuto cubano e dizer, não, eu vou ler. Porque ao ler, eu vou poder dar uma atenção melhor para você. Eu vou poder falar outras coisas, além do trivial. O trivial também é importante. Eu digo para as pessoas que querem entender de criatividade que, de vez em quando, a gente tem que sair da profundidade, e agora eu fecho o meu discurso, tá, Márcio? E vou para a superfície. O que é ir para a superfície? É, de vez em quando, ver coisas tolas. Outro dia um aluno me perguntou assim, Tadeu, você está falando aí de Lars von Trier, de Wim Wenders, você está falando aí de cineastas do chamado sistema do cinema expressionista, você está falando de caras que eu não entendo lufas do cinema desses caras. Como é que eu vou assistir, por exemplo, Lars von Trier, um filme chamado Melancolia? Porra, num sábado à tarde eu me mato, porque é uma história que fala, eu não vou dar spoiler aqui, mas é a história que fala do fim, do que acontece nas mediações de diálogo no caminho para o fim. O que acontece aí? E aí, eu digo para o sujeito, não, você pode assistir, ou para a sujeita, você deve assistir Um Lugar Chamado Notting Hill, não tem problema nenhum. Só que é uma narrativa linear, é a narrativa que o Marx conhece muito bem. É uma situação estável, tem o clima que todo mundo chora e termina numa situação estável. O seu cérebro faz conexão em comum quando eu vejo uma narrativa linear? De forma nenhuma. Não forma. Eu quero que você leve o seu cérebro de vez em quando para a academia. Então você tem que assistir Lars von Trier, tem que assistir Dogville, tem que assistir O Anticristo, Ninfomaníaca, que não é um filme sobre sexo. Ninfomaníaca é um filme sobre as relações, sobre o tesão desvairado, sobre a loucura do ser humano, da irracionalidade sexual. É isso. Mas o sujeito... Mas eu não gosto. É um filme muito cabeça, mas você está dizendo, é um filme para treinar a sua cabeça, você esqueceu uma palavrinha. Aí o sujeito, ele quer, os alunos hoje, as pessoas do mundo digital, elas leem na internet textos superficiais, e aí não conseguem sustentar um diálogo de 5 minutos. Eu não estou pedindo para você ser intelectual. O intelectual tem as zonas erógenas operando. O sujeito intelectual, ele se reproduz também. Ele transa, ele tem aquelas coisas todas. Mas é muito denso para o meu gosto. Mas você quer começar de onde? Então, assim, eu tenho de vez em quando que assistir Julia Roberts. Julia Roberts é aquela coisa, né, em que não vai exigir do teu cérebro entender. Você começa a assistir o filme, você já sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho que ver coisas que me assustem. Eu tenho que ver coisas que me assustem. Eu sou doido nesse ponto, Max. Eu chego para minha esposa, outro dia eu falei para ela assistir Dark. Ela falou, Dark de jeito nenhum. Tem até organograma, árvore genealógica para entender as famílias de Dark, mas essa é só uma das dificuldades. Tem que assistir Dark. Dark usa Nietzsche.
Nietzsche é citado em Dark umas 30 vezes. Tem aquela frase linda, quando você começa a olhar muito para um abismo, o abismo olha para você. Gente, eu falei, outro dia, a classe inteira riu. Falei, você quer conquistar alguém? Solta Nietzsche do nada. A pessoa vai falar, eu vou me casar com essa pessoa, porque ele não fala coisa com coisa, e eu quero substância. Solta num jantar de família, de jantar, almoço de domingo, aquele almoço regado às barbaridades, que é uma coisa pré-histórica. Você quer conhecer o homem de Neandertal e ver uma família almoçando no domingo com a parentaiada. É uma coisa rústica, né? Vai ver e solta Nietzsche. E aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Eu soltei essa frase uma vez, Marcos, quando um cliente disse, ninguém entendeu a sua ideia. Eu falei, posso citar Nietzsche sem ofender ninguém? E citei essa frase. Eles continuaram não entendendo. Não há interlocução. Sabe que porque Nietzsche, ele começa casamento e acaba também, viu? Acaba um monte. De repente ele faz um bem danado para os dois. Né, pros dois. Então, o que eu digo assim, nós somos movidos por gatilhos mentais para ler. A gente lê um título de algo, opa, eu vou ler isso. Não faça isso. Olhe para o autor, veja para a história dessa pessoa, quais são as contribuições que ele já deu. Isso vale para qualquer coisa. Mas, de vez em quando, se permita comer o pudim de leite. O que é comer o pudim de leite? Uma coisa docinha, macia, gostosa e que não vai nem te fazer mal. No máximo vai aumentar alguns centímetros em você, mas como eu costumo dizer, se todo mundo fosse gordo, o mundo seria mais unido, né? Então... seria, né? Tem gente, perguntaram pro Tim Maia, você fez dieta? Tim Maia é genial, né, gente? Ele falou, fiz dieta de 2 semanas e perdi 14 dias. Então as pessoas estão nos ouvindo, já ouviram 2 boas, mas a Letícia e a Juliana, eu acho que elas nunca mais vão nos convidar, é que você está fazendo esse trabalho que elas aí, né? Mas elas estão assim pensando, gente, eu vou começar agora a pensar, isso daqui assim, é provocação, se aceita se você achar legal para ti, porque eu também não quero tirar a felicidade de ninguém. Se é feliz lendo coisas superficiais, continue, mas não fica cobrando do mundo depois que você faça discurso de 3 horas, ninguém vai te aguentar. Tá? Não tem como. Ou dependendo da entrega que você vai fazer. Se é muito comum, lógico que é comum, porque você também só consumiu coisa comum, é lógico que vai sair coisa comum depois. Mas os nossos ouvintes, eu agradeço muito a atenção. Vocês já perceberam que se deixar eu e o Tadeu, a gente vira à noite, né? Então, eu agradeço muito a participação do meu amigo. Eu espero que a gente tenha trazido alguma provocação, algum esclarecimento, minimamente um desejo, minimamente uma curiosidade. Se a gente deixou uma curiosidade, valeu a pena o nosso bate-papo. Eu agradeço muito a presença do professor Tadeu e o convite da Solution para essa conversa. Valeu, galera. Valeu, gente. E me sigam lá no Insta, @TadeuBretas. Eu sigo de volta, hein? Já segui, viu, professor? Por aqui, ó, já tô seguindo todo mundo. E, ó, já estão convidados pro 2º, pro 3º, pro 4º. Nesse tempo a gente deu risada, aprendeu, acho que repensou nas marcas que consome. Eu só tenho a agradecer muito. Muito, muito, muito obrigada, viu? Excelente conteúdo. Show de bola, valeu. Se vocês acompanharam algum episódio por aqui sobre storytelling, só voltar lá na playlist que todos os episódios estão por lá. E lembrando que por aqui vocês têm 10% de desconto também no curso do professor Max Souza e Solution 10, tá bom? Muito obrigada e até o próximo SoloCast.